Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre a aula 11 de mecânica, movimento uniformemente variado, no Institut et Laboren. Meu nome é Lucas Mendonça, sou professor de física. Vamos começar então. Vou pegar aqui minha canetinha para já deixar a posto e vamos trabalhar. Olha só pessoal, o movimento uniformemente variado, para a gente poder trabalhar com ele, eu vou começar com um exemplo para montar ele que eu quero falar com vocês, como eu fiz no movimento uniforme, tá bom? Vamos lá. Qual que é o grande detalhe aqui? No movimento uniformemente variado, a velocidade ela varia de modo constante. Então, o que significa isso? Olha só. Vamos pegar uma trajetória aqui, certo? Uma estrada, por exemplo. E nessa estrada eu tenho o meu referencial. A primeira coisa que eu vou colocar toda vez é o meu referencial mecânico. Tá legal? E tudo que estiver caminhando nesse sentido aqui, nessa direção, eu vou considerar como positivo. Tá claro? Então vamos lá. Eu tenho um carrinho que está caminhando aqui ao longo do tempo, tá? E ele vai acontecer o seguinte: eu vou colocar as posições dele ao longo do tempo aqui. E agora, ao invés de colocar o espaço que ele vai estar aqui, eu vou colocar a velocidade. Eu tirei uma foto do odômetro dele, né, onde marca a velocidade do carro, e fui marcando o tempo, o horário do meu relógio, certo? Então, o que eu estou falando aqui? Falando para vocês o seguinte: na velocidade zero, quando eu comecei a marcar, a velocidade dele era 40 km por hora e meu relógio marcava 15 horas e 13 minutos. Depois, no tempo 1, às 16h13, hora que deu 16 horas e 13 minutos, uma hora depois, eu marquei, a velocidade deu 60 km por hora. A velocidade 2, às 17h13, tá certo? O tempo 2, e a velocidade 80 km por hora. E no tempo 3, a velocidade era 18h13 e a velocidade de 100 km por hora. É essa ideia, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Desse esquema que eu mostrei para vocês, eu vou montar uma tabela aqui. Olha que interessante essa tabela. Eu tenho aqui a velocidade acontecendo, VI, em km por hora, e eu tenho aqui esse meu izinho, é onde eu tenho a velocidade 0, velocidade 1, velocidade 2 e a velocidade 3, tá? A mesma coisa para o tempo, meu tempo I. Tempo 0, tempo 1, 2 e 3. Esse aqui é a velocidade e o tempo iniciais, tá certo? A velocidade e o tempo no início. Então, a velocidade inicial dele, 40 km por hora, às 15h13, quando eu anotei. Depois eu tenho, no tempo 1, né, às 16h13, a velocidade de 60 km por hora e assim sucessivamente até 100. Se eu fizer a variação, o nosso delta aqui, ó, se eu fizer a variação da velocidade do tempo 0 para o tempo 1, ou seja, das 15h13 para as 16h13, eu vou ter aí 20 km por hora. Tá certo? A variação da velocidade aqui foi 20 km por hora também. E aqui a variação foi 20 km por hora. Note que agora não é a velocidade pontual que é sempre igual, mas a variação dela ao longo do tempo, ou seja, sempre de 1 em 1 hora, ela é sempre igual. É isso que é interessante. Nesse meu caso aqui, 20 dividido por 1, tá? 20 km por hora dividido por 1 hora, eu tenho 20 km por hora ao quadrado, que é a variação da velocidade por tempo. Então, o que está acontecendo aqui? Quem que é a variação da velocidade? A variação da velocidade nós chamamos de aceleração. É essa a grande questão aqui, ó. A aceleração vai ser a minha taxa de variação da velocidade ao longo do tempo. E o que é constante é exatamente isso. Isso que é interessante. A taxa de variação da velocidade ao longo da taxa de variação do tempo, ela é sempre igual. Então, a gente pode falar o seguinte: se eu pensar numa aceleração média agora, a minha aceleração média, que é dada, eu vou chamar de Azinho no caso aqui, ela é dada por variação da velocidade ao longo do tempo, e essa aceleração, ela é constante. É isso que é interessante notar, que agora a taxa da variação, a variação da velocidade ao longo do tempo, ela vai ser sempre uma constante. E o que eu posso notar com isso? Se eu pegar e calcular a aceleração média, que é dada por meu ΔV por ΔT, que vai ser nada mais nada menos que a velocidade final pela velocidade inicial no meu trajeto todo, a velocidade final,
deu 100, a inicial era 40, então a variação dele é 60 km por hora. Das 18h13 às 15h13, eu tenho as de 3 horas. 60 km por hora em 3 horas, eu tenho 20 km por hora ao quadrado. Tá? A taxa de aceleração é sempre o tempo ao quadrado. Olha que interessante. A aceleração média ela é igual à aceleração em cada trecho do percurso. O que isso mostra para mim? Que a minha aceleração está sempre constante. Aqui, isso está mostrando que a aceleração é constante. E está mostrando que como a aceleração média ela é igual a qualquer aceleração em qualquer ponto, tá certo? Significa, então, que eu tenho um movimento uniformemente variado, ou seja, a variação desse movimento ele é uniforme, essa é a ideia, tá certo? Isso aqui que é importante. Com isso, a gente consegue fazer a classificação dos movimentos agora. É o seguinte, a classificação do movimento, a gente começa sempre traçando o referencial. E a gente vai levar em consideração a velocidade com relação ao referencial. Então, vamos lá. Se eu pegar um carrinho que tem uma velocidade, ela está a favor da sua trajetória, então a velocidade está positiva. E a minha aceleração está no mesmo sentido e direção da minha velocidade, nesse caso aqui, ou seja, os dois estão positivos, eu vou ter um movimento progressivo, porque ele está aumentando o seu espaço ao longo do tempo, e eu tenho uma taxa de aumento da velocidade ao longo do tempo, então ele está acelerado. Então eu tenho um movimento progressivo acelerado, certo? Se eu pegar um outro referencial agora, também para lá. Só que agora eu tenho a velocidade aqui nesse sentido, tá certo? Eu tenho a aceleração contra a minha velocidade, ou seja, a velocidade está no mesmo sentido da trajetória. Só que agora eu tenho uma desaceleração, tá certo? Eu tenho um movimento progressivo, porque ele está aumentando o espaço dele ao longo do tempo, tá certo? Só que agora o movimento o quê? Retardado, porque a taxa da velocidade ao longo do tempo ela é negativa. Quem que é a taxa da velocidade ao longo do tempo? A minha aceleração. Se eu inverter o meu referencial agora, e o meu carrinho está andando contra o meu referencial, tá certo? Ou seja, a velocidade dele está negativa e a aceleração também está negativa, tá para cá. Note que esse é negativo, esse aqui também está negativo. Então, eu tenho um aumento modular da minha velocidade, só que eu estou ficando cada vez mais negativo. Então, eu tenho um movimento retrógrado, porque eu tenho contra o meu referencial, só que ele é acelerado. Por quê? Porque o módulo da minha velocidade está aumentando ao longo do tempo. Tá claro? E aqui o último, eu tenho a velocidade contra, então eu tenho um movimento retrógrado, só que eu tenho agora a aceleração no mesmo favor do meu referencial. Então, eu tenho um movimento retrógrado retardado, ou seja, está diminuindo a minha velocidade ao longo do tempo. Tá certo? Então, como que a gente pode ver isso daqui? A gente pode ver o seguinte, a velocidade e a aceleração, se eu considerar o meu referencial, eu vou ter, quando a velocidade é positiva, no mesmo sentido do referencial e a aceleração também, tem um movimento progressivo acelerado. Quando eu tenho a velocidade no mesmo sentido do meu referencial, só que a aceleração no sentido contrário, eu tenho um movimento progressivo retardado. E quando eu tenho uma velocidade contrária ao meu referencial e a aceleração também contrária ao meu referencial, um movimento retrógrado acelerado. E, por último, como nós vimos, quando eu tenho uma velocidade que está contra o meu referencial e uma aceleração a favor do meu referencial, eu tenho um movimento retrógrado retardado. Certo? Essa é a classificação dos movimentos que nós temos aqui. Ok? Bom, o que a gente viu nessa aula, então? A gente viu movimento uniformemente variado e vimos como que a gente faz a classificação do movimento no MUV. Ok? Na próxima aula, agora, a gente vai ver a função horária da velocidade. Certo? Assistam à próxima aula e até breve. Tchau, tchau.